Sobre uma especulação que vem do Sul, dando conta de que Pedro do Flamengo interessa ao Grêmio. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar agora sobre uma especulação que vem do Rio Grande do Sul. A Chapa 2, da candidata à presidência do Grêmio, liderada por Odorico Roman, que conta com o apoio de Celso Rigo, tem a intenção de contratar um jogador midiático para o Tricolor em 2026. E nesse momento, diante do mapeamento que já foi feito, o nome dos sonhos é de Pedro, centroavante do Flamengo. O mesmo Pedro que na metade desse ano estava praticamente colocado para fora do Flamengo. O rubro-negro buscava um clube interessado, não existiram propostas. A situação mudou, o Pedro ganhou mais status, se tornou titular absoluto do Flamengo e só não tem sua presença confirmada na grande final da Libertadores por conta de uma fratura no antebraço. Pois bem, o Grêmio sabe das dificuldades em contratar o Pedro, mas vai esperar pela final da Libertadores para levar essa história adiante. A preocupação é de que o Pedro se torne protagonista num eventual título de Libertadores, o que praticamente melaria a chance de acordo. Se o Flamengo for vice-campeão e o Pedro tiver papel de pouco destaque ou nem jogar, o Grêmio entende que vai ter mais chances de contratá-lo. Pedro e Flamengo têm contrato até dezembro de 2027. Pedro está longe dos maiores salários do elenco rubro-negro e já há algum tempo existe uma busca dentro do Fla por um centroavante de mais nome. Só para registrar ou completar, lembrar que o Celso Rigo é um dos maiores investidores e apoiadores do Grêmio, alguém com muito dinheiro e que já colocou muitos milhões de reais em reforços, pagamentos de salários, entre outras coisas, para evitar dificuldades maiores do tricolor gaúcho. Dá para imaginar que o Pedro possa ir para o Grêmio? Acho que a chance é pequena, mas não custa tentar. Tem uma outra especulação que veio lá do Rio Grande do Sul sobre reforço para o Grêmio para a próxima temporada. A especulação em relação a Pedro, Celso Rigo, que é o investidor, e o Odorico Roman, que é o candidato a presidente, querem a contratação do Pedro. E para isso estariam dispostos a gastar uma bala. Não acredito na possibilidade desse negócio. Difícil imaginar que o Pedro saia do Flamengo, onde ele disputa todos os títulos. Para se mudar para um clube que está em processo de reformulação, né? Sobre o Benzema, salário estimado de 50 milhões de euros por ano. Vou repetir, o salário do Benzema é estipulado em 50 milhões de euros por ano. Vamos ver quanto são 50 milhões de 50 euros hoje. Estamos falando de 310 milhões de reais por ano. O cara ganha mais de 28 milhões de reais por mês. Esqueçam. Isaías, que é membro do canal do Nicola e torcedor do Fla. Boa noite, amigo. Mas o que a imprensa paulista anda falando sobre a final da Libertadores? Dá licença. Sei que seu canal daqui em São Paulo, mas nada a ver, os caras estão tremendo de encarar o Mengão. Isaías, cara, eu acho que há exageros de todas as partes, né? De setoristas do Flamengo, de setoristas do Palmeiras, de gente em São Paulo, de gente do Rio. Enfim, acho que a gente tem que tentar não generalizar, né? O que eu tento aqui é ser mais imparcial possível, embora sempre me acusem de ser corintiano, palmeirense, torcedor do Flamengo, enfim, faz parte. Os caras só não acreditam que eu torço para a Lusa, mas na verdade sou torcedor fanático da Portuguesa. Inclusive na próxima terça-feira a gente está combinando, eu e a Lusa, de fazermos online, ao vivo, no canal da Portuguesa, no meu canal, o acompanhamento do sorteio do Campeonato Paulista, tá? Eu vou trazer mais informações ao longo dos próximos dias. Sobre a final, cara, eu não consigo. Eu detesto o jornalista que fica em cima do muro, aquele cara que não se posiciona, que não quer falar nada. Mas, cara, eu não consigo palpitar sobre um favorito. Eu acho que o Flamengo tem mais talentos individuais, mas o Palmeiras tem melhor técnico, enfim. Final super equilibrada e uma baita decisão. Queria muito ir acompanhar essa final, fazer a cobertura da final. Não vou comprar todas as passagens e tudo mais, mas se eu conseguisse uma parceria, seria bem legal fazer a cobertura dessa decisão, porque ela vai ser gigante. Ó, do Flamengo hoje. Flamengo que tem alguns problemas físicos, tá? Questões ligadas, por exemplo, o Ortiz. O Ortiz tem um problema no tornozelo desde o jogo com o Palmeiras. Ele forçou a barra para estar à disposição no jogo contra o Racing. E isso acabou cobrando um preço. O Ortiz não estará à disposição no jogo contra o São Paulo nessa quarta-feira. O Carrascal, no primeiro momento, a impressão é de que ele ficaria de 1 a 2 jogos fora, mas percebeu-se que a lesão é um pouquinho mais séria.
Então é possível que o Carrascal volte um pouco mais perto da final da Libertadores. A contusão do Jorginho não é grave, mas é uma lesão muscular que vai ser tratada com carinho para que não se corra o risco de perder o Jorginho para a grande decisão. E acho que o grande problema não é nem o jogo contra o São Paulo, até porque o elenco do Flamengo é bem numeroso, mas pro jogo contra o Sport, rubro-negro pode ter até 12 desfalques. A sorte é que contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, jogo marcado para Arena Pernambuco, tá bom? O Lion Wagner queria saber, Nicola, se o Bruno Henrique pode ser julgado nesse ano no Tribunal de Justiça, pode pegar uma punição afastado pelo ano. O Lion, essa situação do Bruno Henrique é super importante, tá? E aqui não tem clubismo, aqui tem só uma informação, ou uma constatação. O Bruno Henrique teve uma pena muito menor do que a de outros jogadores que participaram de esquema de manipulação de resultados. Tudo porque o Flamengo conseguiu provar no julgamento que o cartão amarelo que ele recebeu não lesou o Flamengo. O Flamengo afirmou no julgamento que ele foi orientado a tomar esse cartão para que cumprisse a suspensão no jogo seguinte e estivesse à disposição na partida contra o Palmeiras, o grande jogo daquela temporada de 2023. Então, um dos artigos que causaram punições severas a atletas não se configurou em punição para o Bruno Henrique. Recorreram dessa decisão de 12 jogos de suspensão. E enquanto se espera por um novo julgamento, o Flamengo conseguiu um habeas corpus, um efeito suspensivo que permitiu ao Bruno Henrique continuar jogando sem cumprir a suspensão. Na semana passada, estava marcado o julgamento, para saber se ele cumpriria os 12 jogos, se a pena seria aumentada, diminuída, enfim. E, sem explicação, o STJD adiou o julgamento. Depois chegaram a dizer que o adiamento se deu por conta do episódio que aconteceu no Morro do Alemão, no Complexo da Penha, falta de segurança, enfim. É curioso que os auditores não conseguiram se reunir para fazer esse julgamento, mas à noite, na mesma quarta-feira, rolou um jogo de futebol do Fluminense, enfim. Acho ruim que crie-se essa suspeita em relação à situação do Bruno Henrique. Para mim era importante que se julgasse logo, mas assim que se julgar, imagino que ele seja punido, tá bom? Ó, o Isaías aqui. Além disso, tem o brasileiro. Eles estão borrando o Mengão. Leva as duas. O que você acha? Eu acho que pode ser sim. Flamengo é assim, o que é certo, né, Isaías? Que quem levar, se algum clube do Palmeiras e Flamengo levar as duas, o clube vai terminar gigante. Se cada um ganhar uma, vai ser ok. Agora, se a gente tiver um clube derrotado nas duas, aí a pressão no Felipe Luiz, no Abel, nos presidentes vai ser bem grande, né? Só uma última constatação, antes da gente mudar para a próxima resposta. Eu tenho contado para vocês que eu estou bem preocupado com a chance de o futebol brasileiro estar vivendo uma era da espanholização. Por que a gente usa esse termo? Esse termo diz respeito a um sucesso gigante de Real Madrid e Barcelona, que viviam disputando o título do Campeonato Espanhol sem grandes intrusos, né? Dos últimos 18 títulos disputados entre 2019 e 2025, já estou incluindo os 3 desse ano, e quando a gente fala em torneios que foram disputados, estou me referindo à Copa do Brasil, a Campeonato Brasileiro e Libertadores, os 3 maiores. Dos 18, Flamengo e Palmeiras vão faturar 13, ou seja, mais da metade, tá? Não, são 18, são 21, somando os 3 desse ano, desses 21, 13 conquistados por Flamengo ou Palmeiras. É uma coisa bem significativa. Associado a isso, a gente tem os dois desgarrando dos demais em relação à arrecadação. O Flamengo com a perspectiva de faturar 2 bilhões de reais nessa temporada contra 1,7 a 1,8 bilhão de reais do Palmeiras. Aí a gente vai ter muito distantes o São Paulo e o Corinthians com algo na casa de 800 a 900 milhões de reais. Fluminense e o Botafogo com algo entre 700 e 800 milhões de reais. Depois uma porção de clubes a partir ou na casa dos 500 milhões de reais. Então, a gente tem assistido a uma hegemonia esportiva desses gigantes, desses dois, Flamengo e Palmeiras. Ela é acompanhada de mais receitas, mas também de mais qualidade nas categorias de base, de melhores vendas, de mais investimentos em reforços. Tá me cheirando ao fim daquele equilíbrio que era a grande marca do futebol brasileiro nos últimos tempos, tá?
Fala galera, mais um vídeo importante aqui no canal do Brené Fla, informações do Mengão, com o Jorge Nicola trazendo as últimas informações, notícias de mercado, especulação, tudo você encontra aqui no canal do Brené Fla. Daqui a pouco a gente volta com o Vene Casagrande aqui trazendo as atualizações do Flamengo. Tem jogo, tem 3 pontos importantes para o Flamengo estar conquistando e tem também muitos desfalques também, vamos estar falando sobre isso e também sobre a final da Copa Libertadores, atualização de panorama médico, tudo você encontra aqui no canal, fechou? Vamos voltando daqui a pouquinho, forte abraço, fortalece com o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Voltaremos daqui a pouquinho com mais informações do Mengão. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu tropa, fui!